Relato de projeção astral, os limites da projeção astral. Eu vejo que a projeção astral ela é um espaço que tem muito para se aprender, mas muito mesmo. Mas para isso a gente precisa estar determinado, né? E eu tenho alguns experimentos feitos com projeção astral que para mim foram bastante incentivadores para que eu não parasse em nenhum instante, né? E uma das coisas que eu gostaria de relatar é que alguns fenômenos eles podem acontecer através exatamente da projeção astral. Por exemplo, a materialização. E esse é um relato que eu vou fazer porque eu acho que, bom, ele é um relato que aconteceu aos 17 anos de idade, né? E foi bastante interessante, né? Bom, o que aconteceu? Eu ia dormir sempre fazendo todos os exercícios respiratórios e levando em consideração que os meus objetivos que eu colocava, né? Então, eu vou para tal lugar, né? E aí eu ia para aquele lugar, sempre fazendo isso. Mas uma coisa que eu fazia era tentar ver com a máxima nitidez a localidade que eu estava. Óbvio que eu não sabia que isso poderia me causar alguns efeitos colaterais e que eu vou relatar agora, né? Essa experiência ela aconteceu no mês de fevereiro, né? Eu tinha 17 anos de idade, então ela foi em 1967, né? E eu saí com o objetivo de ir até uma determinada localidade que eu conhecia. E o local que eu fui era a Avenida Paulista, em São Paulo, né? O que tinha lá que me fez ir até o local? Na verdade era uma coisa muito simples, porque tinha uma banca de revista e eu, por ter passado lá, eu fiquei impressionado com algumas coisas que tinha, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso ir até lá, que eu quero ver aquilo de perto. E foi o que eu fiz, né? Deitei, fiz o relaxamento, pratiquei uma respiração, né? Que eu já disse até, né? O meu pai ele era yoga e ele me ensinava essas coisas da respiração. E eu pratiquei uma respiração profunda. O relaxamento foi bastante tranquilo, né? Um estalo violento e eu saí do corpo. Só que quando eu saí do corpo, eu já estava no local. Eu estava diante dessa banca. O horário que eu fiz isso era um horário mais ou menos 20h30 da noite. Então, tinham muitas pessoas ainda na rua, né? Bom, o que acontece? Eu fiquei exatamente de frente dessa banca, né, na Avenida Paulista, e como eu queria ver as coisas, me aproximar, sentir aquilo, eu não sabia que aquilo poderia produzir para as pessoas que estavam circulando a visibilidade do meu próprio corpo. Mas foi bem interessante isso, porque eu anotei e só depois é que eu fui entender o que tinha acontecido. Então eu me aproximei da banca, fiquei parado, fiquei diante da banca, olhando uma determinada revista que estava lá. O que ocorreu é que, de repente, uma pessoa se dirigiu para falar comigo. Isso aí foi um absurdo, porque ela se dirigiu para falar comigo e eu não tinha noção que ela estava se dirigindo para mim. E eu fiquei olhando para ela, né, e ela falando, né, fazendo uma pergunta. E eu fui desaparecendo, desaparecendo no sentido de que eu fui retornando para o meu corpo físico, né? Ouvindo, mesmo quando eu estava retornando, eu ouvia a pessoa falar e perguntar, né? Sobre
sei lá, ela estava perguntando alguma informação, né, que eu nem me recordo mais, né? Mas eu ouvia com clareza. A palavra que eu lembro bem de ela ter falado, que era rua, né? Alguma coisa assim, e eu não lembro o resto, não consigo lembrar o resto do que ela citava, né? E nem, quer dizer, o meu retorno para o corpo físico foi um retorno como se eu tivesse uma pegada muito forte, assim, como se eu tivesse muito oprimido fisicamente. Eu entrei no corpo e de repente eu tive um alívio, como se eu tivesse me libertado naquele momento. Foi impressionante. Quando eu fui fazer as anotações, é que eu percebi que a pessoa estava me vendo, mas eu não tinha noção daquilo. Falei, nossa, essa pessoa estava me vendo. Foi aí que eu comecei a dar mais atenção ao fato de que quando você coloca sentimento naquilo que você faz, você consegue levar até o local a tua energia suficiente para manifestar aquilo no local onde você se projetou. Então foi uma experiência muito, muito forte para mim, importante também, né? E se seguiram outras que eu vejo que é uma experiência de uma quase materialização, mas o suficiente para a pessoa imaginar que eu estava presente. Mas eu não tinha a noção da minha presença total lá, porque o que eu queria era observar aquilo que eu estava procurando. Então foi uma experiência de projeção astral com uma materialização e foi bem importante para mim, né? Então é isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e a gente se encontra no próximo relato.